Eu sou Leila Ancona e você está no Circularte Educação. E o vídeo de hoje vem falar sobre a dança na educação infantil. Segundo o que a BNCC vai propor com relação ao trabalho de corpo e movimento, a gente pode pensar em alguns aspectos que têm uma relação muito próxima com a dança. E eu aproveito para falar que a gente tem aqui no canal uma playlist sobre a arte na BNCC que vale a pena você acompanhar e poder entender um pouco mais sobre a arte na BNCC. Então, voltando para a gente pensar a dança, para a gente pensar o trabalho de corpo e movimento na educação infantil, eu separei 4 aspectos para a gente abordar. Um deles é conhecer o próprio corpo, respeitar o corpo e as diferenças dos outros corpos. O segundo é se expressar corporalmente. O terceiro é conhecer a cultura corporal do nosso país. E o quarto é saber se deslocar pelo espaço com diferentes tipos e qualidades de movimento. Então, se a gente pensa no que é possível fazer com relação ao primeiro aspecto, que é conhecer o próprio corpo e respeitar as diferenças entre os corpos, a gente tem algumas propostas que podem ser feitas a partir daí. Uma delas são propostas de movimento nas quais eu vou nomeando as partes do corpo. Eu vou solicitando movimentos com as diferentes partes, movimentos com as mãos, movimentos com os braços, com as pernas, com a cabeça, com as costas, enfim. Além de solicitar que a criança movimente e perceba e se expresse com essa parte do corpo, eu também vou fazendo com que ela reconheça, com que ela dê um nome a isso, com que ela perceba as diferentes partes que fazem parte do nosso corpo. E aí eu posso também pensar nos ossos, nos músculos, nos membros, nos órgãos, enfim, dá para a gente ir ampliando essa maneira de olhar para o corpo. E aí a gente vai ter também as brincadeiras com as diferenças corporais. Então eu posso brincar comparando uma criança que é mais alta de uma criança que é mais baixa, uma criança que tem o braço maior ou menor, um movimento que ela consegue fazer, as diferenças entre os diferentes tons de pele, as cores que a gente vai ter, os olhos, o formato da boca, o formato do nariz, o tamanho e o formato das mãos, enfim, poder olhar essas diferenças como uma riqueza de diversidade e chamar assim a atenção para esta riqueza, a diversidade como uma qualidade, e não como algo que eu precise sempre ser igual ao outro. O outro aspecto que a gente pode explorar, ainda dentro desse campo, é sentir o corpo em diferentes situações. Como que eu sinto meu corpo quando eu estou andando? Como eu sinto meu corpo quando eu estou fazendo um determinado movimento? Quando eu faço algo mais rápido ou mais lento? Quando eu faço um movimento de rolar? Enfim. E chamando atenção para que as crianças sintam o próprio corpo. Bom, e aí eu passo para o segundo aspecto, que é expressar-se corporalmente. Na questão da expressão, um dos aspectos que a gente vai poder trabalhar é ampliar o repertório de movimentos das crianças. E para isso você tem um vídeo que está indicado aqui, no qual eu falo sobre as diferentes qualidades de movimento. Então, ampliar o repertório de movimentos pensando nas várias qualidades é algo que vale muito a pena ser trabalhado. Eu também posso explorar os movimentos relacionados a diferentes tipos de música. A música, quando eu proponho um movimento, ela vai conduzindo uma determinada qualidade de movimento. E aí, se eu trabalho e ofereço muitas qualidades, muitos tipos de música, eu vou já automaticamente propor que a criança explore essa diversidade. Eu também posso buscar essa expressão por meio de objetos que vão levar a criança a encontrar outros movimentos. Então eu posso oferecer panos, eu posso oferecer fitas, eu posso oferecer bambolês, eu posso oferecer caixas, eu posso ir diversificando aí
com inúmeros objetos maiores ou menores, objetos que incluam um grupo, objetos que são para uma única pessoa. Então, mesmo no caso de um pano, eu posso ter um panão que vai pegar o grupo todo se movimentando junto, ou um pano pequeno, um pano amarrado no corpo, enfim. São muitas opções a partir de um único objeto e quanto mais a gente vai incluindo, mais eu vou encontrando maneiras que a criança possa se expressar pelo movimento. Outro aspecto é buscar movimentos relacionados a expressões, a emoções. As crianças na educação infantil estão aprendendo a reconhecer as emoções, estão aprendendo a nomear as emoções. E outro aprendizado importante é saber expressar com o meu corpo, com o meu movimento, uma determinada emoção. Então dá para a gente trabalhar muito nesse sentido. A última proposta dentro desse campo de expressar-se corporalmente é buscar movimentos para diferentes situações. Como que eu poderia atravessar ou caminhar numa rua de lama? Nadar no fundo do mar? Enfim, colocar situações nas quais as crianças vão buscar novas soluções. E aí eu estou também remetendo a criança para uma situação imaginária e, portanto, explorando junto com elas a sua capacidade de imaginar, a sua forma de imaginar diferentes situações. O terceiro ponto que eu coloquei é conhecer a cultura corporal do nosso país. E aí a gente tem uma gama enorme de danças a serem apresentadas, né? A gente acaba muitas vezes limitando, as crianças muitas vezes têm um acesso bastante restrito à diversidade das danças e vale muito a pena que você, professora, professor, pesquise, investigue, aprenda diferentes danças, né? Talvez você me diga, mas onde eu vou aprender? Bom, se você mora num lugar que você não tem acesso, talvez você vai aprender na internet, você vai aprender estudando com um colega, descobrindo como fazer. Ah, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? Mas é uma possibilidade, mostrando para as crianças diferentes vídeos de danças das várias regiões do país, né? Isso não faz com que eu viva a dança na sua plenitude, como é vivido, por exemplo, na cidade onde ela é dançada, mas faz com que eu amplie o meu conhecimento sobre a cultura do meu país e também com que eu experimente outras formas de me movimentar. Outra forma da gente trabalhar essa cultura é conhecer diferentes artistas da dança, né? Conhecer esse repertório artístico de diferentes dançarinos, de diferentes dançarinas e grupos de dança. E aí também é uma maneira de eu me aproximar dessa cultura que é do movimento e da dança. O quarto e último aspecto é saber se deslocar no espaço com diferentes tipos e qualidades de movimento. Então aí a gente pode pensar que o deslocamento ele pode acontecer com vários movimentos, como girando, pulando, andando, correndo, saltando, enfim, se arrastando. Então, são diferentes tipos de movimento. Eu também posso somar a isso diferentes qualidades. Então, eu posso andar mais rígida, andar mais molenga, andar bem pesada, andar mais rápido ou mais lento, ou girar com todas essas variedades, me arrastar também muito lentamente ou muito rapidinho. Quer dizer, dá para a gente ir pensando essa diversidade de possibilidades para um tipo de movimento, para uma determinada ação. E aí eu posso trabalhar também essas várias qualidades de movimento. Então eu vou me deslocar muito rapidamente, eu vou me deslocar de um ponto a outro muito lentamente, ou de uma forma bem pesada ou bem leve. E aí eu estou trabalhando essa qualidade de movimento somada ao deslocamento. Isso é, eu vou pensar, eu vou deste ponto a outro ponto com essas qualidades. E na hora que eu penso nesse deslocamento, eu penso em direções,
né? Então eu vou me deslocar para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo, né? E aí eu também dou para a criança referências sobre a maneira pela qual ela se relaciona com o espaço e um entendimento sobre o espaço que está ao redor dela. Então, acho que a gente tem aí uma gama bem grande de possibilidades de movimento. Vale a pena você investigar aqui no canal outras propostas de movimento que estão em outros vídeos e percorrendo esses vídeos para ir somando o que a gente pode acrescentar no trabalho de movimento, de dança com as crianças na educação infantil. É isso aí, bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Acompanhe a gente nas redes sociais.